Centro Educativo Municipal, desembargador Dr. Antônio de Freitas Rezende. Aula de número 4, disciplina Ciências, 5º ano A. Data: 9/7/2020. Professor Erismar Souza. Consumo consciente. Economizar água. Reduzir o consumo e reciclar o lixo. Tecnologias sustentáveis. Então, nós vamos para a correção da atividade da aula 3. Em pequenos grupos, discutam qual é a importância do desenvolvimento de tecnologias sustentáveis. Tudo isso é na página 43, certo? Que as atividades que ficaram para ser respondidas são da página 43. Isso aqui é apenas uma sugestão de resposta. Por que é uma sugestão de resposta? Porque eu deixei na outra atividade, na outra videoaula, quando eu deixei essas atividades, eu falei que as respostas são pessoais, não é isso? Cada um vai colocar a sua resposta. Quando eu recebi as atividades, eu vi analisei várias respostas, muitas estavam corretas mesmo, certo? E aqui é apenas uma sugestão de como vocês deveriam responder. Quem colocou parecido com isso, ou algo nesse sentido, pode considerar certo, tá ok? Aqui foi a minha resposta. Então, qual é a importância do desenvolvimento de tecnologias sustentáveis? Economia de energia e de recursos e adoção de práticas sustentáveis no dia a dia, requer conhecimentos e mudanças de hábito, certo? Então, as tecnologias, elas ajudam nisso, para que as pessoas tenham a mudança de hábito, não é isso? Segundo, o que você acha necessário para que as pessoas adotem práticas de vidas mais sustentáveis? Ou seja, se é você, então também é pessoal. Isso aqui foi o que eu coloquei como sugestão, certo? Mas vocês colocaram outras respostas aí também, ou parecida, ou algo nesse sentido, eu considerei certo também. Mudanças de hábitos e conscientização necessárias para que o uso dessas tecnologias seja incorporado ao cotidiano das pessoas. Então, é algo nesse sentido. Se vocês colocaram algo nesse sentido, então considerem certo, coloque certinho do lado. Se não conseguiram responder ou não tinham muita ideia, mas não tinha como não ter, né? Porque a resposta é pessoal. Então, vocês podem colocar algo parecido com isso. Qualquer coisa, vocês dão uma pausazinha aí, olha se está parecido com o que vocês responderam, certo? Porque o vídeo vai continuando. Agora é o Compreenda a Leitura, da página 44, que é uma outra atividade que ficou também. Da página 44 e 45. Na 44 é o texto que vocês iam ter que ler para poder responder essas questões. E essas questões estão copiadas na página 45. Quais atividades dos indígenas Capó apresentam ameaça ao meio ambiente? Aí lá no texto que vocês leram, tem dizendo: a extração e a venda ilegal de madeira e a coleta de materiais oriundos da fauna silvestre. Tem lá dizendo no textozinho, certo? Ou seja, a exploração ilegal de madeira, a coleta de materiais da fauna silvestre, ou seja, dos animais. Estavam recolhendo os animais, isso tudo é ilegal. Segundo, qual foi a alternativa encontrada pelas mulheres Capó para obter rendas sem causar grandes impactos na natureza? Elas viram que estavam tendo muito impacto na natureza, então elas resolveram ter uma iniciativa. E qual foi essa alternativa que elas encontraram? A alternativa econômica sustentável encontrada pelas indígenas foi a produção de artesanato de miçangas, sementes, fibras e ossos. Ou seja, essa atividade substituiu a arte plumária, ou seja, arrancar as penas das aves, certo? Isso aí é um crime. E não requer a extração de madeira e nem a morte de animais silvestres. Ou seja, não precisaram mais cortar a madeira ilegalmente, nem matar animais silvestres e nem estar arrancando as penas das aves. Elas começaram a fazer artesanato com miçangas, as sementes que elas encontravam na própria, ali ao redor delas, na floresta, na própria natureza, fibras e ossos. Então, com essas sementes, que tem várias sementes coloridas das árvores nativas, fazem colares, fazem pulseiras e outro tipo de artesanato, certo?
Não precisa ser tudo isso do jeitinho que eu coloquei, não. Se vocês tiverem colocado através da produção de artesanato, como miçanga, semente, fibras e ossos, já está certinho, ok? Então, eu coloquei aqui bem explanado, bem explicado para vocês entenderem. Terceiro, em sua opinião, as populações tradicionais podem ser importantes aliadas na preservação da natureza? Sim ou não? A resposta aí é pessoal, não é isso? Mas eu acredito que vocês colocaram, e eu vi muitas atividades aí, é claro que colocaram suas respostas. E as populações tradicionais, elas são importantes sim. Inclusive, na videoaula passada, eu até falei sobre isso. Por que elas são importantes? Se elas vivem nas florestas, dentro da natureza, então é mais fácil elas saberem quem está entrando no território que não pode ser explorado, e avisar as autoridades, até porque a gente sabe que as florestas são grandes áreas, é muito grande. Então não tem como o governo estar todo o tempo monitorando toda a área. Eles tentam monitorar, mas muitas vezes são poucos fiscais, são poucas pessoas trabalhando nesse sentido. E se os próprios moradores de lá, que são os indígenas, estiverem percebendo que estão sendo ameaçados, eles podem procurar as autoridades competentes. Não é isso? Como a própria FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, ou o IBAMA, não é isso, que protege o meio ambiente. Eles vão ser ajudados em relação a isso e vão evitar. Então precisa sempre fazer parceria com esses povos. Tem a quarta questão na página 45, só que eu tinha dito na aula anterior que não precisava fazer a quarta, não é isso? Informações. As atividades deverão ser copiadas e respondidas no caderno. Capriche na letra para que sejam compreendidas. A correção será feita na próxima aula. Nós já fizemos a correção, né? Na próxima aula já vai ser um novo assunto e uma nova correção. Use o livro didático de ciências como suporte da página 43 até a 45, que foi o que vocês fizeram. Certinho? Quando for na outra aula, nós vamos ter outras atividades complementares, tá bom? Que eu tô colocando aos poucos, que tem dia que tem um pouco mais de atividade, eu já coloco, por exemplo, se eu tiver um dia que vai ter 8, 9 questões de matemática, aí eu vou só fazer uma explicação de português e já não vou colocar, para não ficar muito para vocês, né? Mas tem dia que vai ter umas 5 de português, umas 5 de matemática, vai ter dia que vai ter só 10 de português, vai ter dia que vai ter só 10 de matemática, porque 10 é o básico, aí ficaria como se tivesse dividido 5 para um e 5 para outro. Mas se numa disciplina, naquele dia tiver o exercício, a gente não pode estar quebrando para deixar para fazer lá daqui dois dias, que aí nem lembra mais, certo? Mas sempre eu vou estar evitando colocar muito. Se fosse na sala de aula, vocês sabem, a gente sempre fazia muito, né? E a gente sabe também que tem que estar copiando as atividades, porque o livro a gente não pode estar arriscando eles, certinho? Então, nós vamos terminando por aqui. A nossa videoaula de ciências era essa.